Um curso em milagres e exercícios, lição 152. O poder de decisão é meu. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar em que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo e nada do que escolhes. Eis aqui toda a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser parte da paz ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente onde habitam o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo, se é que é a verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Isso já ouvistes antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda não tem significado, mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira. A verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer e pensar nisso. Pois, se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa, e a verdade perdeu o seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro, e aquilo que é falso é falso. Essa é a mais simples das distinções, e, no entanto, a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente tuas. E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições introduzidas por ti. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, com estados transitórios que são falsos por definição. E isso inclui todas as variações de sentimento, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade e pela qual o que é falso se mantém separado da verdade tal como é. Não é estranho que acredites que pensar que fizestes o mundo que vês seja arrogância? Deus não o fez. Disso podes estar certo. O que pode ele saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estas apenas acusam de insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só a loucura faz um mundo como esse. Pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a sua vontade, que inventou opostos para a verdade e permite mesmo com sofrimento que a morte triunfe sobre a vida. Tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são suas, e podes ver o que ele não criou? Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso? Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitemos o que temos feito tal como é. O poder de decisão é nosso. Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo, e tudo o que pensas ter feito desaparecerá. Então, o que surgir na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora. E isso tornará o lugar dos auto-enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. Hoje, praticamos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ela é arrogante. Só o ego pode ser arrogante. Mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade e a sua integridade eterna que tudo abrange, a dádiva perfeita de Deus para o seu Filho amado. Deixamos de lado a arrogância que nos diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos. E, ao invés disso, ergamos os nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou, imaculados como Ele próprio, no poder e no amor. O
O poder de decisão é nosso, e aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também em que todos os nossos autoconhecimentos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. A arrogância de cada um deles foi percebida. E na humildade, a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor de seu Pai, o seu direito ao céu e a liberação do inferno são alegremente aceitos como nossos. Agora, nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade ao levantarmos e passarmos 5 minutos praticando os seus caminhos, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder de decisão é meu. Nesse dia, aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Em seguida, aguardaremos em silêncio, desistindo de todos os auto-enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus, como lhe era destinado. Espera por ele, pacientemente ao longo do dia, e convida-o a cada hora com as palavras com que começaste o dia, concluindo com esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus, os auto-enganos pela verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus.